Graça e paz a todos os irmãos nessa manhã, que Deus venha agraciar a todos, né, na misericórdia dele. Eu quero dar uma palavra para vocês e dividir um sonho que eu tive essa noite. Deus me mostrou. E Deus não faz nada sem antes ele alertar a sua igreja, Deus não faz nada sem antes ele advertir. Eu quero dizer que muitas pessoas estão brincando com a glória de Deus, com o poder de Deus. Falo para muita gente, nós temos a misericórdia de Deus enquanto nós temos vida. Depois que morremos, nós não temos misericórdia, nós temos um juízo justo, em honra e glória e em poder. Que a palavra é o seguinte, Gênesis, capítulo 19, versículo 24 ao versículo 29. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao versículo 29. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre a Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e todas aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascer da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquela cidade, onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. O que acontece? Essa noite, eu tive um sonho essa madrugada, foi o seguinte, eu sonhei que eu estava na casa de um tio meu, com minha tia e os meus primos todos reunidos, mais algumas pessoas, e eu dentro da casa, eu saía do meio deles, ia para a janela e olhava para a janela. Do lado de fora havia montes enormes de terra, enormes, enormes mesmo, e uma mata, uma vegetação verde, e esses montes de cascalho de terra do lado. E alguns montes juntamente com outros montes, conciliado com a mata verde. E o que acontece? E eu olhei para esses montes e falava assim: assim como se derrete os polos, esses montes serão derretidos e virarão lama. E eu olhava para o céu e falava assim: se preparem, que agora o noivo vem. E daí passava um tempo, eu dizia novamente: se preparem, que agora o noivo vem. E eles abismados falavam assim: isso é coisa da sua cabeça. Eu só repetia: se preparem, que agora o noivo vem. E dali eu saía, ia para casa de um tio meu, de dois tios, de um tio e de uma tia, de outros tios, e chegava ali, estava tendo um culto na casa desse meu tio. Eu nem conhecia, eu nem sabia que tinha culto ali. E o que aconteceu? Esse tio meu, eu pergunto para ele: tio, já começou o culto? Ele fala para mim assim: não começou ainda. Falei: já terminou? Ele falou: não terminou. Ou seja, não terminou e vai começar daqui a pouco. Aí ele pergunta: você tem o dinheiro das ofertas e dos dízimos? Falei assim: espera aí, só um momento que eu vou ali.
Aí eu fui no quarto, abri a minha bolsa, peguei o dinheiro, eu ia pegar um valor menor, aí eu fui, peguei um valor maior e levei para esse tio meu. Mas antes de eu pegar o dinheiro, eu falei assim, Senhor, eu vou dar o valor maior porque o Senhor me abençoa tanto, que eu vou dar o valor maior. Peguei e devolvi o valor maior nas mãos dele. Aí eu falei para esse meu tio, Deus me abençoa tanto. Falando as mesmas palavras, Deus me abençoa tanto aqui o valor. Não quero que o senhor fale nada para ninguém, não comente nada para ninguém sobre o valor que eu estou dando. Mas daí eu pego a palavra, eu pego a Bíblia, lá no culto, e tinha algumas pessoas no culto que estavam bebendo, tomando bebida alcoólica, aproveitando, sorrindo. E eu pegava e falava, e pegava a palavra e falava, olha, vocês que se dizem aí crentes, cristãos, se preparem que o noivo vem. E eles riam da minha cara e eu falava novamente, se preparem que o noivo vem. E eu dizia as mesmas palavras que eu havia dito anteriormente na casa de um outro tio meu. E falava para eles assim como os montes que são acumulados, eles derreterão igual se derrete o ouro e a prata. E daí eu repetia novamente a frase, se preparem que o noivo vem, agora o noivo vem. E eu olhava para o céu, e o céu se abria, e dizia novamente, se preparem que agora o noivo vem. Aí depois eu encontro a minha mãe e digo o seguinte, onde está meu pai? E minha mãe fala assim, o seu pai ele vem aqui, pega as coisas e sai. Falei, então tá bom então. Vem, entra na casa, pega as coisas e sai. Aí depois minha mãe diz, a sua ex-esposa te ligou e ela tá ali na casa. Eu falei assim, mas como? Como ela tá ali na casa? Cadê a chave? Deixa eu entrar lá. Aí a minha mãe vira para mim e fala, depois de tanto tempo, eu falei, tanto tempo que eu não tô entendendo. Tanto tempo. E eu acordava. Mas só que uma coisa eu quero deixar para vocês bem claro, bem nítido nesse sonho. Deus ele não está fazendo nada sem antes avisar a sua igreja. Crentes que brincam, que estão brincando com a palavra de Deus. É o que eu digo, se preparem que o noivo vem. O noivo está vindo. Gente, eu procurei nessa palavra para me ler outra palavra sobre as virgens, sobre as candeias, sobre as 10 candeias, as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Mas o coração pediu para que eu lesse essa palavra aqui para vocês, que acabei de ler, que foi de Gênesis 19, capítulo 19, do 24 ao 29. É o que eu quero dizer para vocês. Se preparem que o noivo vem. Não é a primeira vez que eu tenho esse sonho. Eu tive sonhos de forma diferente, mas o céu também se abria. Eu tive outro sonho também de forma diferente, mas também novamente o céu se abria. E as mesmas palavras confirmadas. Se preparem, gente, que o noivo vem. O noivo vem. Deus ele vem avisando a igreja, Deus vem falando para a igreja não quer dar ouvidos, a igreja não quer seguir. Gente, no sonho eu falava desse jeito, vai vir a destruição,
vai vir a destruição. E eu falava, se prepare que o noivo vem. Porque na hora que o noivo vir, gente, não vai ser brincadeira. Não vai ter misericórdia. Não vai ter. Não vai ter misericórdia, porque misericórdia a gente tem enquanto está em vida, mas depois que morre nós vamos estar aí diante do juízo. Deus ainda está segurando, Deus ainda está tendo piedade, porque na hora que Deus permitir com que o anticristo se levante contra a nação, contra o seu povo, contra o povo, gente, vai ser muito sofrimento. Eu falo isso porque não é a primeira vez que eu tenho esse sonho, não é a segunda. Se eu contar para vocês, se não é que me engano, acho que já é a terceira ou quarta. E Deus vem alertando, Deus vem levantando homens para poder avisar a sua igreja. E a igreja não quer dar ouvidos. Assim como foi nos tempos de Ló, assim como foi nos tempos de Noé, assim como foi no tempo de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio avisando sua nação, veio avisando os povos. Assim como se levantou vários profetas para falar sobre Israel, sobre o cativeiro. Assim como Deus usou Samuel, Daniel, Ezequias, Isaías. Se preparem, gente, que o noivo vem. Essa palavra que eu quero deixar para vocês. Levantem de madrugada, clamem ao Senhor, orem, busquem, jejuem. Não queira botar as esperanças, as expectativas nas coisas desse mundo. Porque na hora que o noivo vier, não vai ter misericórdia. Na hora que a sua igreja for arrebatada, amém. Mas os que ficarem, isso vai ser igual Jesus falou, vai ser como um raio, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Se preparem, se preparem. Pessoas que estão defendendo heresias bíblicas, tirando a hegemonia de Deus, tirando as leis, os estatutos, os mandamentos da palavra de Deus. É essa palavra que eu quero dizer para vocês, que eu quero deixar para vocês. O alerta. E Deus não faz nada sem antes ele avisar. Não faz nada. Não faz nada sem antes ele avisar. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. E que essa palavra possa ser dividida a muitas pessoas. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.